programa Afinando Ideias com o Dr. Pinheiro é um oferecimento da Ultravision Inteligência Privada, guardando a sua integridade física e seu patrimônio. Da Casa Ermelinda, seu espaço de eventos em Santa Teresa, a terra dos colibris e da melhor gastronomia italiana. E Silver & Gold, artefatos de ferro com fabricação e locação de equipamentos para a sua obra. Olá, amigos. No nosso programa de hoje, vamos falar sobre o câncer, seus tratamentos e os problemas sociais e familiares decorrentes do seu tratamento. Foi amplamente noticiado pela imprensa no final do ano passado que a atriz norte-americana Joey King, que atuou no filme A Barraca do Beijo, sofreu preconceito por estar careca, denotando estar em tratamento contra o câncer. Ela afirmou que, durante uma viagem de avião, um passageiro ao seu lado a fotografou e enviou a foto para a esposa, tendo ela ficado atenta ao que ele escrevia. Percebeu que ele transmitia à esposa o seu medo de estar sentado ao lado de uma mulher careca e pegar câncer. De um modo geral, as pessoas falam em preconceito contra o acometido por essa terrível doença. Na minha visão, é difícil afirmar tratar-se de preconceito ou de pura ignorância. Muitas pessoas, até mesmo esclarecidas e formadas em universidades, desconhecem o fato de que o câncer não é transmissível. Um dos maiores sofrimentos para as mulheres, além de receber a notícia do diagnóstico de câncer, é quando estão em tratamento quimioterápico, que recebem o efeito colateral da queda dos cabelos. O sofrimento é duplo, havendo necessidade de firme apoio da família e da sociedade para pessoas nessa situação. Existe um tratamento que não deixa que ocorra a queda dos cabelos, mas o preço é alto, inacessível para a maioria das mulheres que sofrem com essa doença. Vamos entrevistar hoje a Luana Tamara Perpuiti, médica mestranda em Ciências da Saúde, Ciências aplicada ao câncer, com amplos estudos e experiência em oncologia, que vai nos esclarecer alguns pontos importantes sobre essa terrível doença. E ainda a senhora Maria Núbia Souza Vieira Lucas, da empresa Núbia Perucas, que trabalha no setor há mais de 20 anos, fazendo e vendendo perucas, mas mantém um projeto que fornece as perucas ao preço de custo para as mulheres com câncer. Não sai daí, nosso programa já está começando. Estamos aqui com a doutora Luana Tâmara e a senhora Maria Núbia, que vamos falar sobre o câncer, tratamento e as consequências da situação, principalmente da perda do cabelo, quando as mulheres fazem tratamento para o câncer de mama. Como vai, doutora? Olá. Tudo bem? Como vai, senhora Núbia? Primeiramente, eu vou fazer uma pergunta à doutora com relação à questão da perda do cabelo. Sabemos que esse parece ser um sofrimento, parece não, é verdade que é um sofrimento a mais para as mulheres. Como é que se dá essa questão? Então, a paciente ao diagnóstico de neoplasia de mama, o tumor de mama, ela já inicia um período da vida que é um período mais complicado e que de fato gera o sofrimento da paciente, tanto do ponto de vista físico, que levará ao tratamento, e o ponto de vista emocional, levando naquele momento, de fato, a uma fragilidade maior. Quando a paciente chega à primeira consulta, nós avaliamos essa paciente por completo, nós temos exames e essa paciente chega, na verdade, com uma biópsia e a partir de todo esse apanhado, nós definimos o tratamento dessa paciente.
Muitas das vezes indicamos cirurgia, cirurgia mais radioterapia, cirurgia mais quimioterapia. Um dos esquemas mais efetivos para o tratamento dos tumores de mama inclui quimioterápicos que levam à perda de cabelo, seja parcial ou completa. A partir do momento em que nós explicamos às pacientes que existe a possibilidade de perda de cabelo, isso potencializa o sofrimento da mesma. E este quimioterápico ele é extremamente importante, então a substituição dele pode levar a prejuízos maiores à paciente, tanto do ponto de vista de controle de doença no momento do diagnóstico, quanto de sobrevida. Quando essa paciente inicia o tratamento, a partir do primeiro ciclo ela já tem uma perda importante de cabelo. E ela vem com essa demanda à consulta: doutora, meu cabelo caiu muito desde a última consulta. E é assim que ocorre. A partir do momento que a paciente começa a perder o cabelo, entra em conflito a questão social, emocional e dos caracteres femininos da paciente. Perder cabelo, de fato, mexe com a emoção da paciente, a paciente se sente mais fragilizada e expõe à sociedade que essa paciente tem um diagnóstico de neoplasia e está em tratamento para tal. Muitas pacientes conseguem levar este período delicado de maneira tranquila, aceitam a perda de cabelo, algumas preferem assumir, outras pedem o lenço e outras pedem a peruca. Isso. Essa questão da perda do cabelo é só quando ocorre o tratamento do câncer de mama? O quimioterápico que é utilizado no tratamento de tumor de mama também é utilizado para outros tipos de câncer, mas nem todo paciente que está em tratamento quimioterápico vai perder os cabelos. Existem quimioterápicos específicos que podem levar à perda de cabelo, o que torna mais evidente o tratamento para a sociedade. Perfeito. Então não é só a questão do câncer de mama. Uma questão muito interessante que a senhora falou são os efeitos na sociedade e também, cruelmente, na própria família, né? A gente sabe que quando a mulher está com câncer, com diagnóstico de câncer de mama, costuma haver até separação. O que a senhora diz sobre isso? Nós temos a experiência de algumas pacientes, ao diagnóstico, os cônjuges abandonarem, porque não suportam a ideia de que a paciente vai entrar num período de sofrimento e vai perder algumas características femininas, como perda de cabelo ou perda da morfologia normal da mama, seja com perda parcial ou completa, que seria a mastectomia total. Então, muitos dos cônjuges se sentem menos atraídos por essas mulheres que estão neste período e alguns deles abandonam, mas nós vemos também que existem cônjuges que de fato assumem o tratamento e assumem um apoio integral à paciente. E a gente vê que as pacientes que possuem uma rede emocional, social, familiar, seja do cônjuge, elas tendem a suportar melhor o tratamento. Nesse aspecto, então, entra muito bem aí o trabalho da Maria Núbia, né, que faz perucas já há muitos anos e tem um programa, não é isso? Seu programa de ajuda a essas senhoras que precisam de uma peruca e não podem pagar. Como é que é? Fala para nós. É um projeto que tem o nome de uma amiga que chama Ariana Devay. A Ariana, eu já conheço ela há um bom tempo, conhecia, né, porque ela veio a falecer do câncer. A Ariana, ela me ajudou muito, nos ajudou na divulgação do nosso trabalho. Ela fazia parte de projetos sociais, nós fazíamos doações de perucas e, em homenagem a ela, a gente está criando esse projeto onde vão ser doadas 2 perucas por mês para pacientes que são pacientes do SUS. E também tem as perucas que são feitas para pessoas que fazem quimioterapia a preço de custo. Tipo, uma peruca custa R$1.800. Lá com a gente a pessoa vai pagar somente R$675. Muito importante. E essa peruca ela é personalizada, ela é feita de acordo com o cabelo da pessoa. Por exemplo, a pessoa quando ela usa uma peruca, essa peruca precisa ser feita tipo o mesmo tipo de cabelo, entendeu? Não pode ser um cabelo diferente.
uma peruca, uma pessoa que tem um cabelo como o meu, a peruca tem que ser feita com cabelo como o meu. Então, quando a pessoa chega até a loja e procura a peruca, ela vai ser feita assim, personalizada. Vamos fazer uma breve pausa, doutora, para os nossos comerciais e vamos retornar logo a seguir. Na charmosa cidade de Santa Teresa se encontra um local incrível para você fazer sua festa ou evento. Casa Ermelinda. Um ambiente requintado, o cenário perfeito para sua festa se tornar inesquecível. Com espaço para 1.200 pessoas, a casa conta com 2 níveis diferentes e ainda uma área externa para eventos de menor porte. Temos a melhor estrutura para lhe atender. E mais, o nosso buffet tem um cardápio variado que vai te surpreender. Por que falar mais se você pode conhecer de perto? Vem agora mesmo. Estamos te esperando. Casa Ermelinda. Ligue 27 99969 3830 ou visite o nosso site casaermelinda.com.br. O sonho de fazer um mestrado ou doutorado está mais perto de você. O Instituto Doutores do Brasil, IDB, foi fundado com a finalidade de lutar pela ampliação do acesso aos graduados aos cursos de especialização, mestrado e doutorado, diante do reduzido número de ofertas de vagas e da grande demanda do mercado. Mestrado e doutorado em Buenos Aires, com diploma validado no Brasil. Inscrições abertas. Fale com o IDB. Ligue 0800 027 1111 ou acesse o nosso site www.doutoresdobrasil.com.br. Retornando aqui com a doutora Luana Tamara e Maria Núpia, falando sobre a questão do câncer. E aí estávamos falando sobre o preconceito. Doutora Luana, a senhora estava falando, explanando para nós sobre o preconceito com relação às pessoas que perderam o cabelo fazendo o tratamento do câncer. Existem 2 vertentes em relação a esse assunto. A questão da própria paciente assumir um preconceito e as pessoas em volta que não estão convivendo diretamente com a paciente desenvolverem também um preconceito. Existem casos de pacientes que se escondem, evitam de sair e até na sala de espera da consulta elas se escondem. Eu tenho um caso específico de uma paciente que ela não aguardava, então ela se escondia no momento que ela era chamada. Ela entrava na sala. É uma paciente que ela de fato solicitou a peruca, E ela relatava durante as consultas de que ela tinha uma vizinha que a incomodava, que a vigiava. Então essa paciente ela se via dentro do seu espírito, emocional. Sua questão emocional, ela não tirava a peruca nem dentro de casa, porque ela tinha receio de que a vizinha a visse sem cabelos. Sim. Eu tenho uma visão diferente. Eu separo muito bem a questão da educação e a questão da instrução. Ignorância e a pessoa educada e a pessoa ignorante. Porque quando se fala em preconceito, para mim é falta de educação. Ou é uma educação voltada, a pessoa foi ensinada a ter determinados tipos de comportamentos diante de determinadas pessoas que não lhes são iguais. E essa questão do preconceito com relação à pessoa que perdeu os cabelos em razão do tratamento de câncer, para mim não é preconceito, é por ignorância. A pessoa não sabe que o câncer não é transmissível. E aí não quer evitar o contato. Não sei se eu estaria raciocinando direito, mas não seria interessante que houvesse uma campanha
explicando. Educar você não educa com campanha, porque se a pessoa já está adulta, já não tem mais condição de ser educada, porque educação é uma coisa de berço, ou seja, é desde criancinha, desde bebê, que recebe as influências, recebe tudo dos pais, né, de como deve ser, como deve fazer, como deve proceder, e agora não tem mais jeito. Os preconceituosos, com certeza, são filhos de pais preconceituosos. Eu não tenho essa dúvida. Posso até estar errado, mas defendo essa ideia. Agora, os ignorantes podem ser filhos de pais altamente sábios, né? E vice-versa. Sábios podem ser filhos de ignorantes. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, educação e instrução. Então, nós não deveríamos instruir o povo sobre essas questões, dessas doenças que geram esse tipo de comportamento negativo com relação à pessoa que está acometida da doença? Eu acredito que programas educacionais devam ser desenvolvidos, porque eu entendo que estas pessoas que possuem um certo preconceito em relação a pacientes com câncer, elas são desinformadas sobre a doença e sobre o tratamento. Eu acho que programas que fornecem informação, fornecem, de fato, educação, né, do ponto de vista que esses pacientes, eles precisam de muito carinho e muito apoio. E a questão do preconceito aumenta o sofrimento deles também. Sem dúvida nenhuma. Esse tipo de tratamento que é dado, né, a pessoa ser rejeitada, né, tem que estar longe de mim porque pode me transmitir alguma coisa, e eu não quero mais essa mulher porque ela não vai ter mais cabelo, ela vai ficar deformada. É realmente algo extremamente cruel. Sim. Né? Mas isso aí, essa questão aí da mulher, familiar, né, dos divórcios em razão desse tratamento, em razão do diagnóstico do câncer, realmente é uma questão, certamente, questão de educação. Aquela coisa de que vem de berço, que a pessoa não aprendeu a ser solidário, né? Nem mesmo com aquele com quem convive diariamente. Entendo que a palavra melhor possa ser empatia. Empatia, perfeitamente. E com certeza a Núbia deve ter passado por tem bastante experiência, né? Vendo a aflição dessas pessoas que te procuram. Sim. Fala sobre isso, por favor. 20 anos fazendo peruca, então eu vou acompanhando as minhas clientes e muitas vezes a cliente chega na loja e na hora eu já corto o cabelinho dela e já faço a peruca com o cabelo dela. Um casal recém-casado em São Paulo, eles eram pacientes das clínicas e a esposa tinha o cabelo comprido e o marido também, e eles não tinham condições financeiras para comprar uma peruca. E eu sugeri no dia fazer uma peruca com o cabelo dos dois. Eu até brinquei com eles, agora o amor de vocês vai ficar mais forte. E vai ter uma peruca com o cabelo dos dois juntos. Então essa foi a primeira peruca que eu fiz na vida com o cabelo da paciente. Cortei, fiz. E esse é o marido que com certeza esteve do lado dela. E durante esses 20 anos eu vi vários maridos do lado das esposas. E a gente vê a diferença da esposa, ela fica supera mais fácil. Quando a mulher está sozinha, ela sofre mais. Teve uma até que o marido abandonou ela. Já existe alguma estatística a esse respeito? Eu desconheço. Não conhece, né? Mas a gente sabe, segundo informações, há um percentual muito elevado de divórcios em razão... Eu posso dizer pelo meu dia a dia, eu vejo bastante. Infelizmente, é um cenário que é bem comum. Mas há um tratamento em que não resulta, impede esse resultado de perda do cabelo, que nós vamos falar logo após os comerciais. Vamos fazer uma breve pausa e já retornamos. Na charmosa cidade de Santa Teresa se encontra um local incrível para você fazer sua festa ou evento. Casa Ermelinda. Um ambiente requintado, o cenário perfeito para sua festa se tornar inesquecível. Com espaço para 1.200 pessoas, a casa conta com 2 níveis diferentes e ainda uma área externa para eventos de menor porte. Temos a melhor estrutura para lhe atender. E mais, o nosso buffet tem um cardápio variado que vai te surpreender.
Por que falar mais se você pode conhecer de perto? Vem agora mesmo. Estamos te esperando. Casa Ermelinda. Ligue 27 99969 3830 ou visite o nosso site casaermelinda.com.br. O sonho de fazer um mestrado ou doutorado está mais perto de você. O Instituto Doutores do Brasil, IDB, foi fundado com a finalidade de lutar pela ampliação do acesso aos graduados aos cursos de especialização, mestrado e doutorado, diante do reduzido número de ofertas de vagas e da grande demanda do mercado. Mestrado e doutorado em Buenos Aires, com diploma validado no Brasil. Inscrições abertas. Fale com o IDB. Ligue 0800 027 1111 ou acesse o nosso site www.doutoresdobrasil.com.br. Retornando à nossa entrevista com a doutora Luana Tamara e Maria Núpia. Doutora, sabemos que existe um tratamento em que há a proteção contra a perda de cabelo. Como é que é esse tratamento? Existe aqui no Espírito Santo? É fácil? É acessível? Esse tratamento chama Scalp Cooling ou resfriamento do couro cabeludo. Na verdade, a paciente, antes de iniciar o tratamento que vai levar à queda de cabelo, principalmente os quimioterápicos que têm alto potencial para a queda de cabelo, é oferecido, em caráter privado, a opção da touca que resfria o couro cabeludo. Essa touca ela é ligada numa máquina que mantém a uma temperatura constante de em torno de 5 graus Celsius. O princípio seria baseado na vasoconstricção. Os vasos, eles iriam ter um calibre menor, consequentemente o quimioterápico que está na corrente sanguínea circularia em menor volume. Certo. E entraria em menor contato e o cabelo, por conseguinte, não cairia tanto. Os trabalhos... Haveria uma proteção parcial. Isso. Os trabalhos científicos evidenciaram benefícios em torno de 50% de perda de cabelo ou menos. Existem pacientes que perdem muito pouco cabelo, existem pacientes em que o resfriamento não faz tanto efeito. O custo desse tratamento é em torno de R$200 a R$300 por sessão. E durante um tratamento desse, são quantas sessões? Durante o tratamento do tumor de mama, pensando num cenário da paciente não metastática, que seria a doença não disseminada, Sim. seriam 4 sessões. 4 sessões. Isso, de R$200 a R$300 cada aplicação da touca. Então, durante todo o tratamento, são só 4 sessões de quimioterapia? Essa potencialmente tem um potencial maior de causar a queda, sim. Porém, em seguida, dentro do esquema que é o utilizado, existe em sequência outros quimioterápicos que também têm um potencial de queda de cabelo, mas é menor. E ainda é oferecido à paciente, porém em caráter privado. O paciente tem que pagar pelo tratamento. Ainda não é oferecido pelo SUS? Não. Nem os planos de saúde? Também não. Vamos torcer para que pelo menos os planos de saúde, né, passem a fornecer esse tratamento, porque é extremamente importante, né? Preservar a identidade da mulher, né? A sua autoestima. E já existe esse tratamento aqui no Espírito Santo? Existe em clínicas privadas, esse tratamento já é oferecido. Já é oferecido. Muito bem. Então, no caso, você que tem a experiência com essa questão de fornecer o cabelo àquela mulher, para ela se sentir mais bonita, para ela recuperar um pouco aquele sofrimento que ela tem. O que você acha sobre isso? Eu acho uma ideia maravilhosa. Complicado é que esse tratamento nem sempre funciona. Eu já atendi algumas clientes que fizeram esse tratamento e não deu o resultado esperado. Mas também já atendi algumas que ficou ótimo cabelo, só caiu um pouco, só precisou usar uma prótese capilar, que é só a parte de cima, só para dar uma enchidinha.
mas o que a gente espera é que esse tratamento venha a crescer, se desenvolver mais ainda e realmente resolver essa parte, né, que é a queda de cabelo pós-quimioterapia, porque é um sofrimento muito grande para qualquer tipo de pessoa, não só para mulher. Tem homens também que usam perucas, que têm vaidade. O homem vaidoso, não sei, desculpa aí os homens vaidosos, mas eu penso o seguinte, a mulher tem que ser vaidade, a vaidade pela beleza, né? Não vaidade por coisas fúteis, mas a vaidade pelo seu próprio corpo, a vaidade pela beleza, pela apresentação, um cabelo bonito, né? Ou pelo menos cabelo. Agora, essa doença é realmente terrível, porque ela destrói aquilo que a mulher tem mais de característico, né? Que é um cabelo, né? Bonito, um cabelo grande, um cabelo, enfim, do jeito que ela usa, que ela se preocupa muito com o cabelo. Mas as mulheres que eu conheço e que se prezam muito, elas tratam muito bem do cabelo, inclusive a minha, né? Que ela vive, né, cuidando lá do cabelo, porque eu acho isso extremamente importante para a autoestima, para a vida. A pessoa tem que viver intensamente, nós temos que viver intensamente. E realmente cada dia mais eu fico fiquei preocupado agora, tendo mais conhecimento sobre essa questão desse sofrimento, me conscientizando mais desse sofrimento múltiplo, em múltiplas áreas que a mulher tem quando tem um câncer, principalmente câncer de mama, né? Vale aí a recomendação para que todas façam os exames preventivos. Qual o contato para as pessoas ter com você, se quiserem te ajudar de alguma forma? 99955-1235 DDD 27. Se puder seguir no Instagram, eu agradeço. Também tem no Instagram, na página, no Facebook, tem algumas coisas sobre o nosso trabalho. A gente faz um trabalho voluntário, já tem muito tempo. E também confecção de perucas personalizadas, para quem tiver interesse. Muito bom. É isso. Doutora, poderia deixar algum endereço, algum e-mail, rede social? Sim, eu atendo na Santa Casa exclusivamente, né? Exclusivamente na Santa Casa? Isso, no momento sim, e nosso ambulatório de oncologia, ele é aberto a novos pacientes, né? Nossa agenda é aberta, então eu deixo disponível os meus serviços e os serviços da minha equipe para receber novos pacientes. Estivemos aqui hoje com a doutora Luana Tamara, oncologista, que nos trouxe luzes a respeito dessa questão do câncer de mama, principalmente. E também a Maria Núbia, que faz um trabalho fantástico, oferecendo perucas a preço de custo, que é um projeto que ela vem desenvolvendo há mais de 20 anos. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Meu programa está aberto às senhoras. Obrigada. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Até lá. Estivemos hoje com a médica doutora Luana Tamara Perscuiti, oncologista, que nos trouxe luzes a respeito do câncer, preconceitos e tratamentos. E a senhora Maria Núbia Souza Vieira, que mantém um projeto de fornecer perucas a preços de custo para mulheres que tenham perdido os cabelos em razão do tratamento do câncer. Obrigado a todos e até o nosso próximo programa.